Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero pedir a ajuda de quem não está inscrito. Se puder, se inscreva no canal, ative as notificações e sobre o comentário que eu sempre brinco aqui do bom dia, boa tarde ou boa noite, quem puder, comente aqui também o que achou da Ciro Games com Pedro Cardoso. Claro, quem assistiu. Quem não assistiu, fica a dica, vale a pena, vou deixar o link aqui embaixo. Eu assisti e gostei demais. Na minha opinião, foi a melhor. Eu não quero aqui nem desmerecer os outros convidados, porque eu admiro vários que passaram pela Ciro Games, mas eu acho que aqui, além do talento, do conhecimento do Pedro Cardoso, nós tivemos algo de diferente, que é uma Ciro Games com a presença do convidado ali, fisicamente. Ciro Gomes está em Portugal, participou do My News. O My News eu vou comentar aqui, mas eu preciso de um pouco mais de tempo, esses dias foram muito corridos. Vai merecer um comentário especial. Aguardem que eu vou fazer uma live que eu quero realmente abordar alguns pontos importantes do My News. E voltando à questão da Ciro Games, eu acho que esse modelo presencial favorece mais tanto o convidado assim como o Ciro Gomes como anfitrião. Enfim, quem sabe a gente possa ter daqui para frente outra Ciro Games nesse formato presencial, como nós tínhamos até pouco tempo atrás o quadro do Ciro no seu canal, repare bem. Enfim, bacana, valeu a pena assistir. E foi recorde de audiência. A Gisele chegou a anunciar durante a live que foi, de todas as Ciro Games, aquela que teve o maior público assistindo ao vivo. Eu até conferi aqui pouco antes de começar, estava ali com quase 80 mil visualizações. Já é uma das Ciro Games mais vistas. Eu acho que em breve ela vai passar da estreia, que teve ali a participação de Tico Santa Cruz, também do Mandetta e do Randolph Rodrigues. A militância não perdeu tempo, já foi fazendo cortes em cima de cortes. E eu vou falar a verdade para vocês. Eu assistindo ali, eu tive duas sensações muito diferentes, assim. Primeiro, da gente observar três pessoas, porque eu vou incluir a Gisele, que também é um talento, participa ativamente, enfim, alguém que colabora muito com a live, enriquece demais. Ver a Gisele, o Ciro e o Pedro debatendo o Brasil com aquela profundidade, e a gente olhar ao mesmo tempo para cá e ver Bolsonaro, presidente da República, ver as pessoas hoje cogitando a possibilidade de votar em alguém totalmente despreparado como o Sérgio Moro. Nesse lado, a gente olha assim e fala, meu Deus do céu, não é possível. Mas ao mesmo tempo, a gente olha para esses três e vê pessoas debatendo questões complexas, importantes para o Brasil. Então, de um lado, nos dá uma certa desesperança de ver o cenário atual, mas por outro lado, a gente percebe que tem gente, tem brasileiro preocupado com, de fato, transformar o Brasil, que vive sendo o Brasil do futuro, nesse Brasil do presente. Então essa live me anima, me enche de esperança, me emocionou em algumas vezes. Teve muitas coisas importantes, eu não vou conseguir falar de tudo, por isso eu insisto, quem não assistiu, assista. Mas tem algumas coisas que eu não posso deixar de comentar aqui com vocês, como por exemplo, essa coisa no campo progressista, de agora ignorar os erros do PT no poder e estar disposto a votar no Lula porque ele ficou preso. E foi perseguido por um juiz, hoje considerado, não é opinião minha, um juiz suspeito. Repito, Sérgio Moro é um juiz suspeito, é um juiz parcial. Você que vier aqui, que está aí passando pano para o Sérgio Moro, se você fosse processado, se você fosse um réu, você gostaria de ser julgado por um juiz que combina com a parte que acusa? É isso que aconteceu. E eu vou criticar o Lula aqui, porque comigo não tem esse negócio de passar pano pro Lula, porque se criticar o Lula fortalece a direita, comigo não tem isso. Mas é uma questão de ser justo. Sérgio Moro foi injusto no seu julgamento. E não estou dizendo também que o Lula não tenha culpa no cartório, mas o processo, o Reinaldo Azevedo, que criticou o PT durante anos e anos, pede, Moro, me mostre onde está a prova que serviu de base para condenar o Lula. E aí, tempos depois, de que o Lula foi tirado de 2018 da sua candidatura, se alguém não quisesse o Lula, que fosse lá e votasse em outro candidato. Mas o Sérgio Moro tira o Lula da jogada, tempos depois, considerado suspeito, Lula volta para a jogada. E tem gente hoje que por conta disso não, vamos votar no Lula. Mas qual que é a ideia que ele está apresentando? O Pedro Cardoso, abre aspas, disse o seguinte, eleger o Lula porque ele foi preso não é uma razão que se sustenta. Há que haver uma conversa objetiva sobre o Brasil. Eu repito, qual que é o sentido? Então, Lula, vamos debater o Brasil. Ciro Gomes já te chamou para um debate. Não é para ficar lavando roupa suja, não. Vamos debater o futuro. E o Ciro disse algo importante. Não podemos transformar o debate brasileiro numa disputa de personalidades. Chico Manuel contra Maria. O Brasil está indo pro buraco e a imprensa, a elite está enlouquecendo de vez.
Porque assim, eu digo enlouquecido de vez porque também não dá para ter cobrado dessa imprensa barra elite uma lucidez em algum momento, né? Uma elite barra imprensa que apoiou o golpe de 64. Mas a gente às vezes pensa, não, em algum momento vai cair a ficha. Só hoje, dia 24/11, falaram que a candidatura do Ciro está em risco. Que o Santos Cruz está articulando para o Ciro ser vice do Moro. Onde já se viu isso? Divulgaram pesquisa interna do Podemos, coisa que outros partidos não fazem. Se é que existe essa pesquisa interna. Soltaram pesquisa com Boulos aparecendo como candidato à presidência, quando isso não é cogitado, nem por ele, nem pelo PSOL. Aí também o antagonista divulgou pesquisa em que o Moro lidera. Mas sabe em qual condição? Sem o Lula e sem o Bolsonaro. É um absurdo a insistência que estão fazendo para emplacar Sérgio Moro. E sobre 2022, eu tenho insistido sempre que, independente da pesquisa, se ela está melhor para um ou para outro candidato, tudo pode acontecer daqui até as eleições. Favorecer um ou outro candidato. E essa coisa de ignorar os erros do PT, isso não cola. Alguém acha que Sérgio Moro, Bolsonaro e o PSDB, se o PSDB realmente for ter um candidato e não apoiar o Sérgio Moro, alguém acha que esses três vão ignorar a tragédia do PT na questão da corrupção e na questão da economia ali no governo Dilma? Eles não vão ignorar isso, eles vão explorar isso ao máximo. E será que o PT está preparado para encarar isso? Será que o PT está disposto a ir para uma eleição que, se mostrar Lula forte o suficiente para ir para o segundo turno, mais fraco o suficiente para derrotar algum desses candidatos no segundo, será que o PT teria alguma grandeza, que não teve, por exemplo, em 2018? Porque a pancada em cima do Lula vai ser grande, não tenhamos dúvidas disso. E seria muito melhor que o PT admitisse que errou. Que o PT mostrasse, olha, realmente estamos aqui arrependidos, erramos e estamos dispostos a fazer diferente. Mas não existe autocrítica no PT. E a movimentação que o Lula faz mostra que talvez ele está disposto a repetir os mesmos erros. E agora a situação deles está difícil, de fazer uma autocrítica nessa altura do campeonato, porque eles já compraram narrativas e narrativas. E repetem isso à exaustão, entupindo o debate. E uma delas é, não é hora de criticar o PT. A gente até sabe que o PT e o Lula errou, mas não vamos falar para os outros, não. Vamos para as reuniões de família, passar pano pro Cunha, pro Gedel, pro Temer, pro Palocci. E essa questão da corrupção, que eu considero que ela é gravíssima, eu nem exploro muito isso aqui no canal. A minha grande indignação com o PT é que ele teve 4 mandatos e não fez nenhuma reforma estrutural além da tomada de 3 pinos. Alguém vai achar que Bolsa Família agora é reforma estrutural e que isso qualifica um partido ou um político para ser de esquerda? O que o PT fez foi pegar programas sociais criados pelo Fernando Henrique, importantes, mas que não resolvem o problema, mudar de nome, dar uma turbinada e levar para mais pessoas. Ok, beleza. Bolsonaro agora está fazendo a mesma coisa, pegando o Bolsa Família, mudando de nome, dando uma turbinada, e a gente vai achar que a hora que Bolsonaro, por conta disso, é esquerdista? Então hoje a gente toma consciência de que é necessário fazer reforma estrutural, que, repito, o PT não fez, reforma tributária, reforma política, administrativa, porque reforma todo mundo defende, mas que tipo de reforma? Agora, o PT é um partido que se diz progressista, se diz de esquerda, esteve lá, Lula com 87% de aprovação, tinha o Congresso e não fez. E digo mais, mesmo que não tivesse o Congresso totalmente favorável ao governo do Lula, que chamasse então o povo, referendos e plebiscitos, o povo escolhe temas complexos em que existe um impasse intransponível junto aos deputados e senadores. O que eu acho que não existiria se o debate fosse feito e mediado pelo próprio presidente, que é uma figura no presidencialismo importantíssima. E o Pedro Cardoso foi lembrar algo importante, uma contribuição do Ciro enquanto ministro da Fazenda do Itamar, que foi a partir de uma medida provisória colocada em prática pelo Ciro e pelo Itamar, que os trabalhadores tiveram acesso então à participação nos lucros das empresas, a PLR. Então isso é importantíssimo. Só mais um detalhe, o Ciro, enquanto ministro, cobrou tributo sobre lucros e dividendos. Fernando Henrique revogou, Lula manteve revogado, Dilma manteve revogado e não se fala mais nisso. Aí, mas agora o PT na oposição está falando nisso de novo. Não parece até que tiveram 4 mandatos para fazer isso e não fizeram. E outro ponto importante que o Pedro colocou é da importância da gente qualificar o voto em deputados e senadores. Porque, beleza, se um presidente progressista for eleito, é importante que se tenha uma bancada
para facilitar a sua vida. E até evite que tenha necessidade de chamar referendos e plebiscitos. E vamos supor, no pior dos mundos, que Bolsonaro se reeleja. Ou um bolsonarista que não é o próprio Bolsonaro, não sei se vocês me entenderam. Eu acho esses cenários difíceis, mas em política a gente não pode negar, enfim, mudanças drásticas no cenário. É importante que tenhamos um Congresso, enfim, que defenda de fato os interesses do povo. Hoje, a situação lá na Câmara dos Deputados, por exemplo, é de que nós temos 130 deputados federais de oposição. Então, qualquer coisa colocar lá, se realmente não tiver acordos daqui e dali, é 3-1 para o governo. Sim, 3 votos de situação, 1 voto para a oposição. Essa é a realidade, nua e crua. E lá no minuto 55, eu vou deixar aqui para quem quiser ir direto nesse ponto, eu achei importantíssimo. O Pedro vai dizer da sua aproximação com Ciro Gomes, que se deu por conta das ideias, e isso é fundamental. A gente não pode se apaixonar por político, não. Esse é um dos males da atualidade. Lula e Bolsonaro podem fazer o que for, que lá vem a equipe da passação de pano. Não, mas peraí, beleza, isso aqui roubou, mas todo mundo rouba, né? Que tem, pelo menos fez alguma coisa. Aí você fala com o bolsonarista, não, realmente, parece que tá tendo corrupção nesse governo aí, mas, né, é menos do que no outro. Quem garante? Talvez daqui 1, 2, 3 anos é que as coisas serão aclaradas, a gente pode perceber de que nesse governo pode ter tido mais roubo do que nos outros. Essa coisa de orçamento secreto, emenda de relator, isso é compra de apoio parlamentar. Isso é compra de voto. Ou seja, o deputado recebe se ele votar a favor do que o governo quer. Se não votar, não recebe. Isso é ou não é um absurdo? E são 20 bilhões só nesse ano com essa finalidade. Mas tem bolsonarista que vem e fala, não, é para ter governabilidade. Então a gente tem que aprender a gostar das ideias, a questionar, porque todo político fala em mudar o Brasil. Eu não vi ninguém falando até hoje que eu quero ser eleito para piorar o Brasil. Todo mundo fala em melhorar. Todo mundo fala que quer acabar com a pobreza, que tem que melhorar a educação, que tem que melhorar a saúde, que o povo tem que comer picanha e beber cerveja, que tem direito a emprego. Aí a gente tem que ouvir e falar assim, ok, e tem que fazer uma pergunta em seguida, como? Outra perguntinha básica, de onde vai vir o dinheiro? Porque se não responder isso é falácia. Se não responder isso é conversa fiada, que o povo está cansado de ouvir, mas curiosamente o povo vive caindo nisso. E aí tem alguém como Ciro Gomes que escreveu um livro dizendo como e de onde vai vir o dinheiro. E tem gente hoje falando em Sérgio Moro, que é alguém que não faz ideia de como resolver os problemas do Brasil, nada. E não vem com essa conversa de que não, que ele vai ter um economista que é confiável. Bolsonaro falou isso em 2018 e muita gente caiu. Não, que vai ter o posto Ipiranga 2.0, aí tem um posto Ipiranga na economia, um na saúde. Que é isso? A gente tem que ter responsabilidade com o país, que cá entre nós. O Brasil tem tudo para dar certo, mas nesse momento o Brasil tá lascado. E aí eu tenho que lembrar de uma frase célebre de Darcy Ribeiro. Só há 2 opções nessa vida, se resignar ou se indignar. E eu não vou me resignar nunca. Então, meus amigos, quem defende de fato um projeto nacional de desenvolvimento tem que ter consciência de que esse projeto não vai chegar lá em cima, enfim, contando com as forças daqueles que serão prejudicados por ele. Quem será prejudicado pelo projeto? A elite financeira que domina a grande mídia. Então é necessário ter consciência para que a gente não, enfim, entre em desespero diante de qualquer tentativa dessa elite de minar a possibilidade de que esse projeto, enfim, chegue e transforme de fato a vida das pessoas, a vida dos que mais precisam. Os que mais precisam, se souberem o que é esse projeto e como a sua vida seria transformada, não tenhamos dúvidas, não teríamos espaço para político que vem com conversa fiada, prometendo mundos e fundos e não sabe como e não aponta de onde vem o dinheiro, porque estes estão rendidos a esse sistema que beneficia uma pequena fração e pune o povo que precisa e joga para esse povo migalhas para que eles se contentem. E o Brasil tem jeito, mas precisa sair dessa rendição que nós estamos aí já há alguns anos, para não dizer algumas décadas. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.